Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho com você sobre onde nós podemos encontrar proteção genuína. E como você já deve imaginar, a resposta é somente no Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Devocional Diário. Todos os dias, uma meditação curta, objetiva, para abençoar a sua vida, para que a sua vida seja regada pela palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, então curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque todo dia tem uma reflexão aqui para você. O texto que me motiva a falar sobre este tema com você hoje é Salmo 121, versículos 1 e 2, versículos também muito famosos. Certamente você já leu e com certeza também já ouviu alguém falando desses versículos. É o início do Salmo que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, existe uma situação que governa, que é o centro gravitacional desses versículos aqui. Existe uma pessoa buscando por socorro, certo? E eu não sei se você já precisou de socorro na vida, de verdade, mas toda vez que a gente precisa de socorro, a gente está falando de uma situação de angústia, certo? De até mesmo de fragilidade. Eu me lembro uma vez que eu precisei de socorro. Eu estava de férias, era adolescente ainda, estava com a minha família lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu e um primo meu fomos caminhar na praia de noite, fomos andar um pouco, e andamos bastante, até nos distanciamos um pouco de onde nós estávamos, e o tempo começou a mudar muito rápido, fechou, e aquelas nuvens que estavam lá no meio do mar foram se aproximando cada vez mais, e quando a gente tentou voltar, não deu tempo. A tempestade caiu sobre nós e foi uma tempestade assim muito violenta. Eu me lembro que no outro dia, no jornal, saiu que vidros de prédios na praia tinham sido quebrados pela força dos ventos. E, sinceramente, não tinha um lugar para se proteger. Já era de noite, boa parte dos estabelecimentos estavam fechados, e a gente meio que achou ali uma marquise e ficou ali, só que assim. Não adiantava muita coisa. A chuva de vento batia, era assim, a gente ficou todo molhado, a luz começou a falhar e a coisa começou a ficar assim meio assustadora. E tudo que a gente queria era que essa chuva pare e que a gente volte para casa. E a chuva parou, árvores caídas, muito assim, eh, portas de garagens derrubadas, a gente passando por ruas escuras, porque tinha acabado a luz. E eu me lembro que quando nós entramos em casa, foi aquela sensação de alívio. Por quê? Porque a gente tinha encontrado um refúgio. Então, são situações assim, dramáticas, em que a gente sente angústia, insegurança, fragilidade, que a gente procura socorro. Ninguém tranquilo grita assim: socorro, por favor, me ajude. É quando está se afogando, é quando está sendo roubado, é quando está vendo o casamento ir para o ralo. São em situações angustiantes que a gente grita por socorro. E aqui você tem o salmista refletindo, sobre essa situação de socorro. E ele pergunta sobre o socorro quando ele está vendo, quando diante dele tem um cenário bem claro. E olha o que diz aí o versículo 1, vai dizer assim, ó: "Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro?" Ele faz essa pergunta olhando para os montes. Imagina aqui, ó, uma pessoa olhando para as montanhas e perguntando: "De onde vem o socorro?" A pergunta que fica é: por que que ao olhar para as montanhas, o salmista ele faz uma reflexão sobre socorro, sobre ser protegido? E para isso a gente precisa pensar como as pessoas da época aqui um pouquinho. Como é que essas pessoas olhavam para as montanhas? As montanhas, elas eram vistas muitas vezes como um símbolo de segurança. Por quê? Porque nas montanhas, muitos governantes construíam fortalezas. Isso mesmo.
fortes para proteger a população em momentos de guerra, fortes onde o exército poderia se agrupar ali quando um invasor se aproximasse. Tem vários exemplos disso, na geopolítica antiga, até mesmo dos próprios judeus. Então os fortes construídos em cima das montanhas, e era bem melhor lutar assim, né, alguém subindo a montanha e você lá de cima, já é uma posição estratégica para você lutar, para você se defender. E essas fortalezas, querendo ou não, eram uma representação de segurança. Ali uma pessoa poderia encontrar refúgio. No alto dos montes também ficavam muitas cidades, que tem a mesma lógica aqui da fortaleza. A cidade era construída no alto da montanha, murada, e para o invasor conseguir atacar aquela cidade era muito mais difícil, porque a própria posição já era desfavorável. A própria cidade de Jerusalém, né, é construída sobre um monte, sobre uma montanha. E tem outras espécies também, outros exemplos de cidades bíblicas, a cidade dos Edomitas, que também tinha uma geografia ali estratégica. Era muito comum, por exemplo, um inimigo estava vindo atacar. As populações das cidades de planície corriam para a cidade da montanha para que ali fossem protegidas nas muralhas, pelo exército. Então, as montanhas carregam esse símbolo de proteção. As montanhas também são símbolos de estabilidade, de algo que não passa. Você deve se lembrar lá do Salmo 90, antes de criares, antes dos montes nascerem e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, em montanhas, a segurança, por quê? Porque são estáveis, elas vão continuar ali. Mas também montanhas eram lugares de idolatria. Sim, eh, se em várias épocas de Israel você olhasse para os topos das montanhas, você veria altares dedicados a ídolos. Então, muitas pessoas iam até os montes para adorar outros deuses. E talvez, a gente não sabe aqui, é possível que o salmista ele possa assim estar olhando para as montanhas e, num sentido figurado, estar falando até de vários deuses, deuses adorados pelos moabitas, pelos edomitas, pelos assírios, seja lá o que foi, e que muita gente dentro de Israel adorava esses deuses. Mas então, eu acho que sim, falei sobre vários significados aqui, mas eu acho que você vai concordar comigo que tudo isso aqui são opções de refúgio, não é isso? Tudo isso aqui, ó. As fortalezas, as cidades, os ídolos, as pessoas procuravam segurança nas fortalezas, as pessoas procuravam segurança nas cidades, as pessoas procuravam segurança nos ídolos. E diante dessas ofertas aqui, o salmista começa a refletir: levanta os meus olhos para os montes. E aí ele se pergunta: den- dentre todas essas opções, de onde me vem o socorro? Será que o socorro vem do exército, da organização da cidade, dos ídolos? E a resposta maravilhosa é: tá aqui, ó. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, o Deus das promessas, o Deus de Abraão, Isaque, vou deixar Abraão mesmo. Abraão, Isaque e Jacó, o Criador de toda a terra, o Deus da aliança. Isso mesmo, é dele que vem o meu socorro. E aí, gente, o que que nós temos aqui? O salmista com uma declaração de fé. As fortalezas não são capazes de proteger o povo de Deus, as cidades também não, a idolatria muito menos. O povo de Deus só pode encontrar refúgio no Senhor. E como é que esse salmo se aplica à nossa vida? Porque hoje nós também temos, gente, opções de refúgio. Então, né? Nós olhamos para as montanhas dos nossos dias e nos é ofer a segurança, o refúgio, o socorro nos é ofertado com essas montanhas. Vou explicar aqui. Algumas pessoas vão dizer assim: "Ah, uma pessoa encontra refúgio, ganhando mais dinheiro.
porque ganhando mais dinheiro, ela pode morar num lugar melhor, mais seguro, tal. Ok. Uma pessoa encontra refúgio na saúde, porque se ela adquire saúde, se ela vive uma vida saudável, aí ela não vai ficar doente, ela não vai ter que comprar remédios caros, ela vai poder viver mais, com mais vitalidade. Outras pessoas vão encontrar refúgio na tecnologia. Ah, se a gente desenvolver essa tecnologia, se essa tecnologia for aplicada, aí sim nós estaremos seguros, a gente vai conseguir melhorar de vida e várias, assim, várias montanhas poderiam ser apresentadas. A gente poderia falar da educação. Quando o país tiver educação boa, de qualidade, aí vai ser a solução do país. O que os meus filhos mais precisam é ter acesso à oportunidade, é ter acesso à educação. Tá, nada disso que eu falei é necessariamente ruim. Educação é bom, tecnologia é boa, é saúde é algo bom que deve ser buscado, melhores condições de vida para sua família, tudo isso deve ser buscado. Mas essas coisas não são suficientes para proteger o povo de Deus do grande inimigo que nós temos. O o bem mais valioso que você tem não é o seu salário na conta, não é a sua carreira, não são as coisas que você conquistou. O bem mais valioso que você tem é a sua alma, é a sua fé em Jesus Cristo. Tanto que Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é isso que você tem de mais valioso. E para proteger a sua alma da condenação eterna, para proteger aquilo que é eternamente importante, as fortalezas não são suficientes, as cidades também não. Os ídolos, então, muito menos. Para proteger a sua alma, o dinheiro não. Olha, vou te falar, não vai adiantar. A melhor das educações não vai adiantar. Ter uma saúde de ferro também não vai adiantar para que a sua alma seja protegida, para que a sua alma seja guardada. Essa proteção só pode vir do Senhor. Só pode vir daquele que é capaz de nos resgatar da condenação eterna, de nos manter santos e de nos conduzir são e salvos até o nosso destino final. Então, talvez você olhe para a sua vida e você vê situações emergenciais de socorro. Sim, Senhor, eu preciso que algumas coisas aconteçam na minha vida agora. Senhor, a minha vida está entrando numa crise financeira que eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso do pão de cada dia. E sim, nessas situações emergenciais, o seu socorro também está no Senhor. Porque você pode se levantar bem cedo, trabalhar, mas se o Senhor não abençoar, não adianta nada. Talvez você olhe para sua família e fale assim: Senhor, eu preciso de um socorro agora. São situações emergenciais. E sim, do Senhor vem o socorro para essas situações. Mas eu também convido você a orar não somente por essas situações, mas também olhar mais a longo prazo, a dizer: Senhor, eu preciso de ti para que a minha alma não se perca. Eu preciso de ti para que a minha alma não seja, não naufrague nesse mundo enquanto eu caminho para a Jerusalém celestial. Faça uma reflexão nesse momento, mas saiba que em situações emergenciais, por uma situação que está doendo agora e também a longo prazo, olhando para o grande alvo da sua vida, o seu socorro não está em governantes, não está em dinheiro, não está em saúde, não está em educação, tecnologia. O nosso socorro está somente no Senhor. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse devocional. Essa é a proposta aqui. E se você deseja caminhar pela palavra de Deus e de fato entender a Bíblia, se você é alguém que tem lido, mas assim, luta, tem muita dificuldade para entender a Bíblia, eu quero te convidar a conhecer o curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. É uma caminhada de um ano, de Gênesis a Apocalipse, entendendo todos os livros da Bíblia. É isso mesmo. O objetivo é que você nunca mais fique perdido na hora de ler a Bíblia, que você sempre leia e entenda, e ao final de um ano você vai ter lido e entendido a Bíblia toda. Se isso faz sentido para você,
tem um link aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar lá, e saber mais informações. Tem até uma aula gratuita lá para você. Então, confira, porque eu tenho muita convicção de que esse material pode, assim, mudar o seu momento de leitura bíblica e mudar para muito melhor, tá bom? Então, clica aí, confira. E claro, se você até esse momento não se inscreveu nesse canal, não curtiu esse vídeo, faça isso agora mesmo e compartilhe isso também com amigos, em grupos de igreja. Tem muita gente que precisa ouvir essa meditação que você acabou de ouvir. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo devocional diário. Tchau, tchau.